Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a segunda gravação, o segundo vídeo desta semana 9. Meu nome é Luiz Maia, do meu lado, como sempre, o professor Luiz Kerli. Nós somos responsáveis pela disciplina Economia de Empresas, que está sendo lecionada aqui na UFRPE neste semestre especial. Na nossa primeira metade das discussões, da aula dessa semana, a gente falou sobre racionalidade limitada, principalmente resgatando o trabalho seminal de Simon, né? Um sujeito que pesquisou profundamente o papel da psicologia dentro das organizações, trouxe uma série de contribuições inovadoras e foi muito influente, né? Até hoje, a grande maioria dos cursos de administração dedicam com carinho muitas horas de estudo, de investigações sobre a abordagem do Simon. Nesta segunda metade, nós vamos nos colocar ainda mais numa zona de desconforto em relação às teorias convencionais da economia e da administração. Nós vamos falar sobre um modelo administrativo, um modelo de administração, que foi apresentado num artigo de 1972 de três pesquisadores, pensadores também muito famosos, entre eles o James March, que foi um colega, um parceiro, um coautor do Simon em diversos trabalhos. E ele trata do modelo de lata de lixo. Então, é um modelo polêmico que nos coloca realmente provocados a pensar e repensar o funcionamento das organizações. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento. Você quer dar alguma palavrinha inicial, Kerry? Não, quero não. Quero não, mas quero dizer que essa decisão de pôr esse modelo à lata de lixo é sua. Você já havia me mostrado esse modelo há uns 2 anos atrás, numa outra hora, numa outra atividade. E eu acho que, tendo em vista que nós vimos todo o livro do Fiani e que nós estávamos agora interessados um pouco numa certa heterodoxia, então eu acho que é uma boa-vinda, é bem-vindo esse modelo do Garbage Can. E lembrando os alunos que na próxima semana, que é a última do curso, a última das 10 semanas do curso, não da semana, são 20 semanas, das 10, não, das 10 semanas do curso, isso mesmo, 10 das 10 semanas. semanas do curso, com 5 temas. Então, teremos a última semana, não, o último tema, a gente está acabando agora a primeira semana do quinto tema, e na próxima semana teremos, então, a segunda semana do quinto tema, portanto, 10 semanas para tratar esses 5 temas. Nós reconhecemos que muita matéria, muita coisa para estudar, muita coisa para fazer, mas a gente tem que aproveitar esse tempo mesmo de pandemia para avançar. A gente não pode ficar simplesmente dizer não vamos parar, não. A gente tem que aproveitar esse tempo para avançar. E é isso que a gente está tentando fazer. Na próxima semana, nós vamos entrar no tema final, que é a parte de economia comportamental, que a mim, tanto quanto a professor Luiz Maia, é um tema muitíssimo caro. Luiz Maia recentemente apresentou um curso de 8 horas, aulas sobre isso, no evento dos alunos de economia, e eu dei uma certa continuidade apresentando um curso de 12 horas sobre economia comportamental aplicado à área de saúde, aos serviços de saúde. Então, claro, temas que muito caros a nós dois, que na próxima semana nós vamos encerrar nosso curso de economia de empresa com essas ideias do Prêmio Nobel de Economia Comportamental, que, para não variar, é um tema que teve 2 prêmios Nobel, se tirar o do Simon, que de alguma forma está ligado ao tema. Nós temos 2 prêmios Nobel acho que 2002 e 2017. Então, 2 grandes prêmios Nobel foram para essa área de economia comportamental, que é o tema da nossa última semana
E hoje nós vamos encerrar do ponto de vista das aulas gravadas, que vamos ter as nossas 2 horas ainda, cada turma, e a aula não é presencial, aula. Qual é o adjetivo, Luiz? Não Co, entendi. Oi? não, eu digo, vamos ter ainda mais 2 horas na sexta-feira de encontro, né? Síncrono, Síncrono. Síncrono. síncrono, então, encontro síncrono na próxima sexta-feira para discutir os assuntos desta semana. E que é a nona da nossa semana. Então, fica com o Luiz a bola com ele, que é o principal interessado e difusor, pelo menos na rural, que eu saiba, desse chamado Garbage Can. Então, vamos em frente e Excelente. ver com atenção. Muito obrigado, meu amigo. Então, gente, antes de tudo, vamos lembrar que essa expressão garbage can, se traduz em português como lata de lixo. Mas isso nos dá a impressão que a gente está falando de organizações que são ruins, pobres, de baixo desempenho, e não é isso que nós estamos falando, tá? Nós vamos ter uma interpretação bem particular sobre a expressão lata de lixo aqui, mas esse termo, né, garbage can, foi escolhido e depois foi até objeto de uma espécie de meia-culpa pelos seus proponentes, porque ele acaba remetendo a coisas negativas, as coisas descartáveis ou coisas que não têm valor, tá? Tá, então vamos entender exatamente do que nós estamos falando aqui. Certas organizações comportam-se como arenas de decisões procurando seus propósitos. Opa, peraí, não é o oposto? Calma, vai continuando. Dúvidas e sentimentos procurando arenas de decisão para se expressarem. Quem aqui já participou de uma reunião em que fala-se de tudo menos da pauta? Pois é. Então vamos lá. Soluções em buscas de problemas. Opa, não é o contrário? Não é a partir de problema que a gente busca soluções? Será que tem soluções que são protagonistas, que são autônomas e depois ficam procurando problemas para se encaixar? E por último, tomadores de decisão buscando o que fazer, buscando oportunidades para agir. Agir, agir, agir. Tá? Então, um impulso em fazer, muitas vezes, é maior do que até a racionalidade que a gente costuma. Então, isso aqui parece uma descrição de uma organização anômala, uma organização deficiente, uma organização complexa. Pois bem, é natural que a gente se pergunte, né, com essa descrição, exatamente como que esse negócio acontece. Tá, então vamos caracterizar quais são as condições nesse modelo que descreveriam, né, que de alguma forma combinadas expressariam esse tipo de organização, tá? Então, a primeira condição para uma organização lata de lixo. Primeiro, que ela tem preferências inconsistentes. Então, tanto os atores internos têm divergências entre si, e como cada ator muda sua opinião ao longo do tempo a respeito do que a organização pretende, do que é a verdadeira missão da organização. Então, a organização acaba descobrindo o que ela é na medida que ela age, na medida que ela faz. E não aquela ideia, digamos, racional de que uma organização primeiro se define, escolhe os seus papéis, sua missão, visão e valores, e depois começa a implementar. Aqui a gente está vendo uma organização que tem pouco alinhamento, pouca consistência na definição da sua missão, dos seus objetivos, enfim. A segunda característica é a tecnologia incerta. Opa, peraí, Luiz, mas quando a gente começou esse curso lá atrás, a primeira versão da empresa que a gente apresentou era uma função de produção. Ela descrevia muito claramente qual que era a tecnologia a ser adotada. Tá, então aqui a gente está falando de uma organização em que diferentes atores da organização acham que a melhor maneira de fazer certos procedimentos é assim ou é assado. Não há sequer um consenso na organização sobre para onde deve ir,
como deve ser o produto, qual cliente que deveria ser o principal desse produto. Você vai falar, poxa, mas isso não é exatamente uma empresa, isso é uma bagunça. Calma, calma lá, que daqui a pouquinho eu vou mostrar onde é que estão essas organizações. A terceira condição é a participação inconstante. Então, os atores que fazem parte dessa organização, ora estão profundamente engajados em atuar, em operar, em se fazer ouvir, participam de arenas de decisões, e horas eles desaparecem, eles se omitem e parece que vão cuidar de outras agendas particulares ou vinculadas a outras organizações. Então, essas três condições parecem ser uma verdadeira receita para o fracasso, né? Você não tem um alinhamento sobre as preferências internas, né? O objetivo geral da organização parece haver muita divergência entre os membros. A tecnologia também não é consensual, então grupos dentro da organização podem ter visões diferentes de como melhor conduzir as atividades. E, por fim, a participação inconstante. Ora, as pessoas estão engajadas, tentando redefinir, orientar o funcionamento da organização, ora, elas se omitem. A propósito, antes de passar adiante, deixa eu até fazer um comentário sobre esse C3 aqui, essa terceira condição. A participação inconstante, gente, hoje é um problema praticamente universal. Nós temos hoje uma disputa pela atenção das pessoas, né? Qualquer pessoa que tem aqui, ó, diante de si um aparelho celular, que tem um perfil em alguma rede social, sabe que ao longo do dia a nossa atenção vai saltando de uma tarefa principal a uma tarefa particular, emergencial, daí a pouco volta para tentar apagar um incêndio aqui. A ideia de que nós temos a ideia de que nós temos a dedicação, a atenção totalmente dedicada ali por 8 horas por dia para uma organização, está cada vez mais difícil de conceber dentro da realidade, tá? Mas, enfim, com essas condições tão malucas, é natural que a pessoa me pergunte, onde é que estão essas criaturas que têm essas três condições? Bom, o primeiro candidato imediato são órgãos públicos. Dentro de órgãos públicos, a gente sabe que existem divergências em relação à missão do órgão, existem divergências sobre como melhor fazer, como melhor atender o público, ou quem que é o público prioritário da organização, e existe também participação inconstante. Existem servidores que estão ali muito engajados em determinados momentos, sindicatos, grupos de interesse que ora se manifestam, tentam atuar dentro daquele órgão, e outros momentos em que eles se retraem, se omitem. Tá? Isso também acontece, por exemplo, no caso de condomínios residenciais. A gente sabe que aquelas reuniões de condomínios são muitas vezes assim mesmo. Tem gente que nunca participa, de repente aparece lá e resolve bloquear um processo que já estava durando 6 meses. O que mais? Bom, a gente tem escolas e, em particular, universidades. As universidades, a gente tem um conjunto muito grande de colegiados, todo mundo participa de um CCD, de um CTA, de um conselho universitário, e nessas grandes arenas de decisão, as pessoas têm diferentes visões sobre a missão da universidade, as pessoas têm diferentes percepções sobre como melhor conduzir as atividades da universidade, e as pessoas têm participação inconstante, ora participam das reuniões, ora não participam. Fala assim, não, mas isso tudo são organizações com problemas. Falo, calma. Então, isso também acontece em associações empresariais. Então, associações de patrões de um determinado setor, sindicato dos patrões de hospitais, dos donos de hospitais de Pernambuco, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura, essas organizações também se caracterizam por esse tipo de por aquelas três características. A gente pode adicionar aí organizações informais,
Então, quem tem uma turma que joga futebol, uma pelada e tal, sabe que muitas vezes tem participação inconstante, tem visões diferentes, tem grupos divergentes. Então, todos esses são tipos de organizações que fazem parte da nossa realidade cada vez mais presente e que esses três professores, Cohen, March e Olsen, vão argumentar de uma maneira muito precisa, vamos dizer assim, nós não estamos aqui dedicados a estudar, analisar organizações que são completamente anômalas e deficientes. O que nós estamos fazendo é reconhecer que toda e qualquer organização, pelo menos parte do seu tempo, atua assim. Então, ainda que você tenha uma organização extremamente hierarquizada, muito bem definida, com um perfeito alinhamento entre a maior parte dos seus membros, mesmo organizações extremamente cuidadosas, organizadas, protocolizadas, elas vão tender, em alguma parte do seu tempo, possivelmente diante de crises, possivelmente quando há uma ruptura, quando há uma mudança, quando se aproxima uma concorrência diferente. Então, em certa parte do tempo, qualquer organização atua segundo essas três condições. Então, daí vem a pegada que o Cohen, March e Olsen traz. Eles não estão aqui para estudar organizações que são predominantemente anômalas, deficitárias e desorganizadas. Eles estão dizendo assim, essas três condições, pelo menos em alguma parte, mais estruturada, organizada que ela seja. Luiz falhou um pouquinho, sendo você repetiria essa última frase. Tá, então é importante esse ponto, né? Que o Cohen, March e Olsen, esses três pesquisadores, eles não estavam dedicados a estudar organizações que fossem absolutamente desorganizadas ou bagunçadas ou sem estruturação alguma. Não é o foco sobre organizações de baixo desempenho e mal organizadas. O argumento deles é dizer qualquer organização, por mais bem estruturada e organizada que seja, pelo menos em alguma parte do tempo, atua como uma lata de lixo. Ou seja, com preferências inconsistentes, com tecnologia não consensualizada, né, com como fazer as coisas sujeito à divergência e com participação inconstante. Isso pode acontecer num momento de crise, isso pode acontecer com uma mudança de tecnologia, isso pode acontecer com o advento de uma nova concorrência. Tá? Então, pelo menos alguma parte do tempo, mesmo organizações perfeitamente bem estruturadas, vão exibir essas três condições. E daí a relevância do tema que esses três pesquisadores trouxeram. Mas se qualquer um de nós quiser procurar outras latas de lixo ou outras organizações que estejam atuando como lata de lixo, é fácil. Verifique se as decisões são tomadas sem objetivos coerentes e compartilhados. Isso acontece sim, em praticamente quase todas as organizações, em alguma parte do tempo. Busque notar quando e com que frequência os membros se tornam mais ativos, participando ou reagindo contra as decisões. Então, essas duas condições, gente, elas acabam sendo verdadeiras, ainda que por uma pequena parte do tempo, para qualquer organização, tá? Se essas condições predominarem, o que a gente vai ver é que o sucesso das organizações, né, o alcance dos seus objetivos, de alguma forma, a tomada de decisões eficazes, vai depender do timing, ou seja, do momento em que os problemas aparecem, vai depender, obviamente, do padrão de energia, né, de competências, de recursos que esteja disponível, né, os padrões que estejam disponíveis para aquela organização, e o tipo de estrutura organizacional estabelecida. Aqui, gente, nós vamos falar muito especificamente sobre o grau de hierarquia na tomada de decisões.
O quanto que a arena de decisão é participativa, ampla, democrática, ou o quanto que ela é restrita e, de alguma forma, é acesso limitado a esse momento da tomada de decisão, tá? Na explicação por que o termo de latas de lixo, o Cohen, Marty e Olsen fazem a explicação deles. Eles dizem assim: as oportunidades de escolhas são como latas de lixos, onde são lançados problemas e soluções por um conjunto variável de atores. Podem haver muitas latas de lixo com diferentes rótulos. O que se encontra em cada lata depende do rótulo, o tipo de lixo que se está produzindo no momento e a frequência com que os lixos são recolhidos e trazidos para o descarte. Então, gente, embora o termo lata de lixo nos remeta a algo de baixa utilidade ou de nenhuma utilidade, descartável, ou ruim, ou sujo, ou podre, ou de alguma forma imprestável, a ideia que eles queriam trazer como latas de lixo é que ao abrir uma lata de lixo, você nunca sabe o que, que tem ali dentro. Pode ter material plástico, pode ter material orgânico em decomposição, pode ter só papel, pode ter folha, você não sabe. Diferentes atores jogam diferentes coisas dentro da lata de lixo, e a lata de lixo acaba lá sendo uma espécie de um ponto de convergência para todo tipo de coisa. É imprevisível saber o que, que vai estar na pauta daquela organização um determinado dia, tá? Tá, então, dentro desse ambiente muito pouco confortável para quem é um economista convencional, para quem é um administrador bem treinado, né, em que a gente é convidado a pensar em problemas reais, né, de organizações que estão ali, às vezes, passando a maior parte do seu tempo apagando incêndio, e muitas vezes sequer dando conta de apagar todos os incêndios, quanto mais buscar objetivos de médio e longo prazo, né? Então, o Cohen, Marty e Olson elencam quais seriam os 3 desafios, né? Sem uma articulação racional de tudo isso. A geração de problemas, o emprego do pessoal apropriado para atuar nos problemas, então, a capacidade que a organização tem de deslocar competências e recursos para atuar na solução desses problemas, a capacidade dessas pessoas de fato trazer soluções, né, a produção de soluções, e como que são organizadas as oportunidades de escolha, também chamadas de arenas de decisão, tá? Então, você imaginaria, né, na nossa visão convencional de uma organização, que uma oportunidade de escolha, ou uma arena de decisão, nos leva à análise de opções alternativas, uma análise criteriosa de quais seriam as consequências. Opa, ó, tô lembrando aqui do Simon, hein? A gente olharia todas as opções, veria todas as consequências de cada uma, os impactos, e por fim faria uma escolha que fosse ótima, ou então pelo menos boa o suficiente, né? Tá, não numa organização lata de lixo. Aqui as decisões resultam de 4 correntes relativamente independentes. Aparecem problemas sem que a gente consiga antever, soluções às vezes aparecem antes de problemas, então soluções pleiteando voz, recursos, antes mesmo de que os problemas se manifestem, e aí demandando atenção, demandando energia para essas soluções. Os participantes que ora estão muito engajados em decidir e ora estão omissos, e as próprias oportunidades de escolhas, que podem ser muito bem estruturadas, muito formalizadas e, digamos assim, é, é, com cronogramas bem definidos, e outros não. Reuniões de última hora, reuniões que ultrapassam a pauta, ultrapassam o horário de funcionamento e que acabam demandando de todos ali uma atuação improvisada, tá? Ah, mas vamos tentar ser um pouquinho mais preciso, tá? O que são problemas aqui? Gente, os problemas podem ser os problemas operacionais de uma empresa, um insumo que esteja faltando, um estoque que esteja acabando, um fornecedor que está entregando os insumos fora da especificação. Todos esses são os problemas usuais da organização.
Mas podem surgir problemas para a organização que vêm de fora, que são trazidos pelos participantes. Então, estilos de vida, padrões de alimentação das pessoas que trabalham naquela organização, falam, não, a gente não deveria oferecer tanto produto calórico, a gente não deveria oferecer uma vending machine dentro da nossa organização, porque isso aqui é alto teor de sódio, alto teor de açúcar, nível alto de cafeína, a gente está contribuindo para destruir a saúde dos nossos atores. Questões familiares, né? A gente tem frequentemente o funcionário ou mesmo um diretor chegando, olha, eu estou com um problema de saúde na família, eu vou precisar me ausentar, alguém cumpra aí, eu preciso de um esquema de interinidade. Tudo isso vai gerando problemas, frustrações, expectativas de carreira de cada um desses membros, relações sociais, ideologias. Então, a gente tem aí hoje, por exemplo, um ambiente polarizado no mundo inteiro, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa como um todo. Então, isso vai trazendo para dentro da organização problemas que acabam sendo exigindo tomada de decisões internas. E aqui, como um último exemplo, crises humanitárias. Gente, nós estamos vivendo a maior pandemia do século e uma das maiores da história. Imagine a quantidade de problemas que isso trouxe para a tomada de decisão lá dentro de uma empresa. Tá, então vocês perceberam que aqui a visão de problemas não é a visão de problemas restrita às operações usuais da organização, mas são problemas que são trazidos porque a organização está envolvida num sistema social. Nesse sistema social, a relação com a comunidade, as mudanças de olhares, de hábitos das pessoas, tudo isso vão chegando, vão sendo trazidos para dentro da organização. Tá, então o fluxo de soluções são produtos ou serviços das pessoas e das organizações. A criação de uma necessidade para se vender uma solução não é apenas uma curiosidade do mercado de consumo. É a característica geral dos processos de escolha. Então, gente, isso aqui parece ser uma visão muito provocativa para cada um de nós pensarmos como que a gente atua dentro das organizações. Nós também nos deparamos lá com uma agenda que a organização traz para a gente, mas cada um de nós quer trazer uma solução, tem uma visão de o que deveria ser a atuação daquela organização, como que a gente gostaria de atuar dentro da nossa organização. Então, um diretor de um determinado departamento de marketing da empresa tem uma visão sobre para onde a empresa está indo e ele traz ali soluções e precisa vender, entre aspas, aquelas soluções num conselho de administração. Ele precisa convencer os outros de que aquela solução é importante para um problema que os outros sequer detectaram até o momento. Então, a ideia de que soluções muitas vezes são autônomas e se manifestam, procuram arena para expressão, foge à nossa ideia convencional de que as soluções são buscadas em decorrência dos problemas. Então, realmente o que a gente está vendo aqui é uma saída completa da zona de conforto. A gente está pensando numa organização como sendo um ambiente, um sistema social complexo, de interações mútuas, bidirecionais entre cada um desses agentes, tá? Por fim, os participantes que vêm e vão, aí você pode dizer, não, mas espera aí, qualquer empresa que se preze tem lá um controle muito rigoroso sobre a pontualidade, sobre a frequência dos seus funcionários. Muitas delas têm até controle eletrônico da presença e tudo. Isso é verdade, gente, mas perceba, como que você pode monitorar onde está a mente do seu funcionário? Quantas vezes você pode passar por uma pessoa e observar claramente que ela não está ali, que ela está pensando em outra coisa, que ela está viajando lá com algum problema familiar, com alguma questão pessoal que está resolvendo, ou então algum desejo que está sobressaindo sobre o seu dia a dia e toma conta da tarde de uma pessoa, de um dia inteiro de trabalho de uma pessoa. Então, a ideia de que a participação é inconstante, ela parece ser absurda, mas num ambiente de altíssima conectividade, de hiperconectividade que a gente vive, ela é profundamente verossímil, ela é claramente próxima da realidade. Tá, então, o que a gente está falando aqui
não é um caso assim tão extraordinariamente absurdo que você pode se perguntar, poxa, será que vale a pena estudar essa maluquice aí que o Maia e o Kerley resolveram trazer? Na verdade, não. A gente, de fato, está falando de organizações e de circunstâncias que vão emergindo com maior frequência, cada vez com maior frequência. Ô, Por Luiz, fim, pois não. por fim, termine, Luiz, por fim. Só para fechar esse conjunto, né? A gente falou de problemas, soluções, participantes e as oportunidades de escolha, né? Que são essas quatro correntes que vão convergindo ali. Cada dia você abre a lata de lixo e não sabe o que vai encontrar. Então, as ocasiões em que espera-se da organização um comportamento, que pode ser chamado de decisão. Gente, contratos precisam ser assinados, pessoas precisam ser contratadas, pagamentos precisam ser feitos, decisões de caixa precisam ser tomados, o dinheiro precisa ser gasto, o pagamento do salário precisa ser feito. Então, essas oportunidades de decisão, né, oportunidades de escolha ou arenas de decisão, elas emergem com alguma regularidade, mas muitas vezes, em vez de fazer uma reunião, você tem que fazer 5 para decidir quanto que vai ser pago a folha daquele mês. Dependendo da dificuldade de caixa, você vai ter não uma reunião, mas 5 para tentar resolver um determinado problema, tá? Tá, então essas correntes todas convergem. Na teoria do Cohen, Marty e Olson, elas são relativamente independentes, e o que a gente acaba observando são reuniões, reuniões, reuniões. Todo mundo reclama delas e todo mundo as pede, as solicita. Diga lá, doutor. Eu teria duas considerações para fazer sobre a questão da intermitência. Eu acho que tem, pela minha experiência de empresas, eu diria que uma situação muito comum de intermitência é quando a empresa admite sócios. Então, é comum que quando a empresa admite sócio, se o sócio, geralmente o sócio que admitiu e não admitido, pretende livrar-se de uma série de atribuições e passa para o admitido muito mais atividades do que o contratado, do que o esperado, porque ele acha que é uma oportunidade de carregar, assim do tipo, eu já carreguei isso nas costas de muito tempo, está na hora de outro carregar. E muitas decisões, muitas reuniões ficam pelo meio, porque aquele sócio que seria o principal simplesmente decide que vai contribuir menos, vai participar menos, e essa coisa da intermitência é uma realidade nesse tipo de situação. Outra que eu também tenho experiência é nas empresas familiares. Empresas familiares, geralmente as famílias se dividem em pequenos grupos, né? E esses grupos se associam e compõem uma maioria. Então, compõe a maioria, mas essas maiorias são muito instáveis, porque quando se compõe essa maioria, também começa o problema da intermitência, quer dizer, pessoas que no fragor da luta se compõem e se comprometem, depois de passar dessa fase de luta, também começam a não querer assumir as responsabilidades que se comprometeram, e começa essa intermitência, aparece, desaparece, dá opinião, briga e tudo, e as empresas ficam nesse processo de indefinição, arrastando reuniões por cima de reuniões, para novamente agregar essas pessoas e começar esse ciclo de novo. Aí se agrega, se compõe uma nova maioria, que aquela maioria não funcionou, se compõe uma nova maioria, e esse problema da intermitência é um problema realmente muito sério. Os decisores, não necessariamente os sócios, os decisores, mas isso é muito comum em empresa não profissionalizada, porque dos profissionais os controladores podem exigir, mas quando as empresas não são profissionalizadas, isso é extremamente comum, e nas empresas familiares, muito mais comum ainda. Muito mais comum. Por esse processo que eu digo, é preciso compor essas minorias, que são os grupos de controle,
precisam compor uma maioria. Na hora de compor essa maioria, se assume compromissos e tudo quanto é tipo, e essas pessoas não têm experiência, não têm participação, não têm trajetória na empresa, e é muito comum que logo após uma etapa de euforia dessa composição, novamente a intermitência começa a se impor, aí se forma novo grupo de coalizão e o problema se repete ad eterno, até que alguém decide contratar uma gestão profissional ou coisa desse tipo. Eu estou falando de experiências minhas nesses dois tipos de empresa e vejo que são extremamente comuns, muito mais comuns do que a gente imagina. É verdade, Kelly. E assim, eu gosto muito da gente pensar, inclusive em comparação com esse conjunto de condições, né, com esse retrato de uma organização, com as características que você acabou de descrever, né, a entrada de novos sócios, relações familiares. Eu gosto de pensar em contraste com aquilo que a gente viu nas semanas anteriores, né? Porque a gente colocava a empresa, por exemplo, como sendo uma solucionadora do problema de custos de transação. Então, ela trazia ali para dentro da sua operação muitas relações que seriam complexas de ser realizadas diariamente no mercado, né? Então, eu tinha lá um contrato estável com um profissional que ia fazer uma determinada parte das atividades para mim. E agora a gente vê que também dentro da organização, a existência desse pessoalismo, né, as relações familiares dentro de uma empresa, perdão, personalismo, né, a formação de alianças temporárias com este, com aquele grupo, tudo isso vai também gerar certos atritos, vai gerar certas dificuldades, e aquela visão tão límpida, tão cristalina de transações fluidas dentro de uma organização, aqui, com base nessa leitura profundamente humana da organização, né, na linha do que trazia o Simon, a gente vê que a coisa é mais complicada. Então, quem é o líder que vai ter a capacitação dinâmica, do qual a gente falava também recentemente, numa semana atrás, que vai conseguir entender todas essas dinâmicas e vai escolher momentos em que ele precisa fazer reforma na estrutura ou em momentos que ele precisa atuar dentro da estrutura existente. Como que ele vai olhar e vai, de alguma forma, escolher a estratégia para conduzir aquela questão dentro da organização, tá? Tá, então, diante de toda essa situação, né, o Cohen, Marty e Olson vão tratar a temática. Eles não simplesmente expuseram o problema. Eles falam assim, não, nós vamos dar um tratamento para esse problema. Como que nós vamos... simplesmente a premissa já está colocada, mas ele quer ver, e aí, quais são as implicações? Para estudar as implicações de uma organização com essas características, eles vão recorrer a algo que eu lembro bem do comentário de Kelly no nosso último encontro, que ele falava assim, o uso de sistema de equações, a matematização, uma das qualidades das contribuições do Simon estava inclusive nisso, em pensar inteligência artificial, em pensar simulações, em pensar sistemas complexos expressos em equações matemáticas. Pois bem, aqui o Cohen, Marty e Olson vão estudar o comportamento organizacional a partir de simulação. Então, eles vão estabelecer um sistema de equações de modo a tentar responder algumas perguntas. Entre elas, como as decisões são tomadas, já que não têm objetivos consistentes e compartilhados. Como os membros se tornam ocasionalmente ativos e inativos, e como eles dedicam ou retiram atenção sobre a decisão que vai ser tomada numa determinada arena. Então, eles começam a perceber, através dessas simulações, que uma série de aspectos mudam conforme o tempo, conforme a interação se dê. Então, o timing para a revelação ou dos problemas ou das soluções é extraordinário. Então, você apresentar a solução num momento distinto do mês ou do dia pode fazer toda a diferença. O padrão de disponibilidade de energia no tempo, então a organização pode enriquecer em debates, em
engajamento ou pode empobrecer com o passar do tempo. Você, a ponto de chegar a ter uma organização que é passiva, que com uma imagem muito baixa de si mesma, em que os principais atores já estão procurando sair dali, procurando outras opções, vendo que o barco está indo para o beleléu, e a qualidade e a natureza da estrutura organizacional, que de alguma forma também não é tão estável assim, e que pode acabar mudando, sofrendo alterações na estrutura de governança, que a gente falava que é a governança corporativa, as fronteiras da empresa, né, como a estrutura de governança no sentido de fronteiras da empresa, e a governança corporativa, no sentido de organização da decisão e da participação na decisão. Quer comentar? Eu acho, Luiz, que o modelo do garbage can é um modelo que seguramente ele não pode perdurar por tempo indefinido numa organização, porque ele destrói a organização. Mas eu digo que ele é um governo, que ele é um modelo também que é muito mais comum do que a gente imagina, que todas as empresas do mundo têm um pouco, praticam um pouco desse modelo, e durante algum tempo esse é o modelo predominante na empresa, né? Até que a empresa se reformula e reatribui se redefine, define uma tecnologia, e aí também, ao mesmo tempo, exige, né, uma contribuição de uma maneira mais permanente de cada responsável pela sua direção. Mas eu acho que isso é uma forma natural até de que você deve esperar uma espécie de segunda lei da termodinâmica das empresas, que as empresas tendem um pouco a essa situação. Claro, as boas empresas rapidamente compreendem o que está acontecendo e tentam voltar para outro curso. Mas eu acho que é inevitável. As empresas não têm como isso não aconteça. A melhor empresa que você pode ver isso são os times de futebol. Os times de futebol são o melhor exemplo para você ver isso. Então, você vê um time de futebol, vamos pensar no padrão do Bayern, do Barcelona, ou qualquer coisa desse tipo, ou do Belo Santos, que eu conheci, ou do Belo Cruzeiro, que você conheceu, e tudo mais. Quer dizer, que são times perfeitos, mas que todo mundo vê que durante um determinado período, um time que ganha 30, 40, perde 3, 4, 5, as partidas mais bizarras do mundo. É como se fosse uma tendência, né? Uma tendência dentro da organização. Quer dizer, diminui a participação, diminui o comprometimento, diminui a tecnologia, que nesse caso é o padrão de jogo, quer dizer, o padrão já não fica claramente definido, qual é o padrão, quer dizer, então acho que o time de futebol também pode ser um belo exemplo para esse tipo de modelo, e a gente vê que é assim que acontece. Quem é que conhece algum time que... O Barcelona, que é o exemplo mais moderno que a gente tem, mais odierno que a gente tem desse tipo de organização, mesmo o Barcelona, de vez em quando, passa por meses, né, que ninguém reconhece. Aqui os jogadores são os mesmos, os técnicos são os mesmos, sim, mas a participação não é a mesma, né? A tecnologia não é a mesma, quer dizer, o padrão de jogar também não é o mesmo, os objetivos não parecem muito claramente definidos. Então, me permita dar esse exemplo do futebol, mas a gente está aqui zero e vezeiro de dar exemplo de futebol, mas acho que os times de futebol são um bom exemplo desse tipo de modelo, eu acho. O que é que você acha? Certamente. Acho perfeitamente. Acho que você buscou aí um exemplo que é muito próximo da maioria de nós e que é muito evidente, né? A gente observa times que têm uma estrutura e mesmo que passem por esses tipos de problema, é um problema passageiro e que ela volta rapidamente a encontrar um padrão de decisões superiores, né? Mas tem outros que não, que deixam de ser o que foram, né? Que sucumbem. E eu acho que isso também é interessante, Kelly, porque a gente, ao estudar a administração ou economia com base em estudos de caso,
a maioria das vezes, se dedica aos casos de sucesso, né, de empresas que emergiram, conquistaram e se mantiveram no topo por décadas. É esse o foco principal das organizações, é estudar os casos de sucesso. Quando se a gente fosse evitar uma seleção tão viesada, a gente observar que a grande maioria dos casos são casos de sucesso temporário. As organizações Ou de insucesso. sucumbem. Oi? Na verdade, eu quando olho para as empresas, eu que sou um caminhador, quanto mais eu fico olhando, eu vejo as empresas abrirem, vejo as empresas fecharem, e geralmente esse processo é rápido, menos de um ano é suficiente para perceber que não dá certo, que aquele empreendimento não vai em frente, principalmente dos pequenos e médios, mas uma bela hora eu passo por frente de um que bomba, que bombou claramente. Então, todo mundo põe os olhos e o foco naquele que bombou. Mas esse mesmo empresário, as mesmas ideias, pode ter se tentado duas, três vezes, ou outras ideias, com fracasso absoluto. E é uma avaliação muito fora da realidade do papel dos empresários, da vida dos empresários, essa ideia de que o cara tem sucesso. Sim, o problema é que você vê os sucessos. Ah, fez esse, sim, mas fez aquele outro, aquele outro, que todos foram um fracasso e é um viés muito forte, esse viés de achar que empresários vencedores é, têm uma história quase que não maculada por derrotas. Eu realmente não conheço esses casos, não. É, verdade. Então, Kelly, olha só, a gente está fazendo uma apresentação desse artigo, né, e como sendo mais um daqueles artigos seminais, importantíssimos, contribuições originais, que depois tiveram muitos seguidores, mas aqui nós não vamos, obviamente, mergulhar sobre o sistema e as simulações que eles fizeram, tá? Então nós vamos dar só uma espécie de um padrão geral de como que eles trataram essa temática. Mesmo porque, Kelly, quando você lê a literatura que veio depois, você vai ver que a própria simulação realizada no artigo original foi muito criticada. Ela tinha certos problemas, ela acabava tendo aquele problema que o ex-ministro Delfim Neto costuma dizer, que um modelo coloca para fora como implicação aquilo que o seu autor colocou para dentro como hipótese. Uhum. Então, as simulações tinham algumas limitações que depois foram sendo corrigidas e aperfeiçoadas. Mas aqui nós não vamos falar das equações, nós vamos só dar um painel geral, tá? Eles estabelecem que a estrutura organizacional é muito importante. Vai ser ela quem vai definir o padrão de emergência dos problemas, soluções e participantes, de modo que a gente fuja daquele total caos, né, que foi apresentado lá originalmente. Ela determina a quantidade de energia a ser empregada em decisões pelos participantes, então, quem vai estar presente nas arenas, quanto tempo que vai se dedicar à tomada de decisão, e estabelece interrelações entre várias dessas correntes, tá? Então, podem ser estruturas de acesso à arena de decisão, a estrutura da própria decisão, ou seja, com base em que elementos, em que vozes, em que tipo de consenso que precisa ser exigido antes de uma tomada de decisão, e o nível de energia, né, de competência, quantas pessoas, que setores vão estar envolvidos especificamente e vão ter voz na tomada de decisão. Tá, todas essas características vão ser formalizadas lá no tal sistema de equações, que a gente não vai entrar muito em detalhes, mas eu queria dedicar algum tempo aqui para sintetizar algumas das observações que eles fazem, tá? Então, ao realizar um conjunto grande de simulações, eles começam a identificar certos padrões, que são tendências desta ou daquela tipo de organização, tá? Então, a orientação para a resolução de problemas, né, um foco na resolução de problemas, só se torna predominante quando o acesso à mesa de decisão ou arena de decisão é restrito. Quando isso não acontece, quando você não tem
um número reduzido de pessoas tendo voz na decisão, mais comum é as decisões por supervisão, ou seja, face àquilo que sempre foi feito no passado, ou as decisões escapistas. Empurra o problema para frente, dê uma solução falsa que apaga o incêndio temporariamente, mas que vai voltar lá depois a nos bater. Então, assim, a resolução efetiva do problema, nas simulações que eles fizeram, depende de um certo grau de restrição ao acesso. Então, isso parece ser uma notícia contrária a um excesso de democracia na organização. Um democracismo exagerado vai levar a uma organização menos efetiva, menos capaz de resolver efetivamente problemas. Na universidade esse é o nome, assembleísmo. Pois é, assembleísmo. E é uma desgraça. A gente sabe que isso, às vezes, leva a um processo de protelação, de prolongamento do problema, que é inacreditável. Quem olha de fora fala assim, não, isso não é racional, isso não é possível que a gente está há 3 anos discutindo essa questão, né? Então, aqui a gente resgata, inclusive, uma figura muito conhecida dos modelos de economia, que é o ditador esclarecido. Seria o ideal de uma pessoa com todo o poder, com toda a informação e profundamente dedicado, convencido a levar ao bem comum, ao alcançar o bem comum. Então, se a gente tivesse aqui no ambiente de uma garbage can, um super CEO, um super diretor geral da organização, que é, ao mesmo tempo, muito autoritário, mas profundamente dedicado ao sucesso da organização, ele provavelmente adotaria uma arena de decisão bem restrita, era ele o decisor, mais algumas poucas pessoas de sua confiança, e, segundo essas simulações, ele alcançaria uma maior resolutividade dos problemas. Tá, o segundo padrão, que é também muito interessante, muito provocativo, porque vai contrário ao bom senso, é de contrassenso, é que um sistema com maior carga de energia, com recursos financeiros, com competências e com participação das pessoas, a probabilidade de resolução dos problemas cai. Olha só, cai. Você resolve menos problemas quando você tem mais gente que considera-se autoridade para decidir, que se dedica de maneira muito visceral a ter sua voz ouvida, a puxar a decisão para o seu lado. Os decisores, nesse caso, saltam de um problema para o outro sem liquidá-los, e as escolhas tendem a demorar mais tempo. Tornam-se mais frequentes decisões, mais uma vez, por supervisão, ou seja, adotando o que sempre se fez, ou escapistas, empurrando com a barriga para depois esse problema ser resolvido. Você consegue ver isso mais uma vez, né, Kerly? Na universidade. A E universidade na universidade em vários lugares também, mas na universidade com toda clareza. é. Nos conselhos de administração de certas empresas também. Também isso acontece. Há uma fogueira de vaidades, há uma espécie de engajamento excessivo, né, de que nenhum pode perder nenhuma discussão, e aí formam alianças, criam-se comportamentos defensivos, né, prévios. Antes de começar a reunião, você já observa um clima de tensão, uma intolerância com qualquer deslize na do adversário ou do oponente ali naquela discussão. Tá, o terceiro padrão, há uma tendência de os decisores enfrentarem problemas muito similares em diferentes contextos, com resultados tipicamente medíocres. Então, a rotina de decisões empobrecidas pode ser a rotina predominante de uma organização como essa. Então, as decisões que importam ficam para lá e as decisões banais ou medíocres são tomadas. Então, você tem uma organização que entrega baixíssimos resultados, mas paga salário em dia. Então, ela está lá perdendo cliente lentamente, perdendo participação no mercado, mas a empresa está super limpa,
e os funcionários estão sendo pagos no primeiro dia útil de cada mês, regiamente. Então, as prioridades tendem a se inverter. As prioridades de crescimento, de sucesso da empresa passam a ser colocadas em segundo plano, e muitas vezes a operação por si só passa a ser o objetivo. Eu costumo dizer, muitas vezes de forma crítica, que se a gente fosse descrever o objetivo número 1 dos governos, sejam eles municipais, estaduais e o governo federal no Brasil, o objetivo número 1, a prioridade número 1 é pagar salários. E não tem ninguém que me convença do contrário, porque é a coisa que fazem com maior eficiência. É a coisa que Total. não pode faltar, É. é a coisa que se faltar, é a coisa para o qual se exige a maior qualidade. Então, é a prioridade número 1 dos governos no Brasil, é pagar salários. Não é, Inclusive das greves. justamente. Nas greves. Então, assim, ao reconhecer isso, eu não estou tirando legitimidade do movimento sindical, eu não estou tirando a importância do Estado, eu não estou aqui querendo que privatize tudo, Estado mínimo, não estou defendendo nada disso, eu estou observando a realidade prática de organizações públicas no Brasil, e que precisa ser dito, a gente precisa falar isso. A gente precisa entender por que isso está acontecendo e, de alguma forma, tentar atuar na mudança da estrutura dessas organizações, de modo a fazê-las um pouco mais resolutivas. A outra mão disso aí são organizações em que parece que o único objetivo é remunerar o capital. Então, é muito comum, extremamente comum, que empresas que vão operando muito mal, vão se dando muito mal, empresas caminhando claramente para o precipício, mas os interesses dos controladores do capital são preservados sob qualquer condição. Então, você simplesmente, a lucratividade da empresa cai para metade, mas a distribuição dos lucros, não, eu digo mais do que isso, não é só a distribuição do lucro, é os interesses dos controladores do capital são preservados de qualquer forma. Quer dizer, os carros são os mesmos, o consumo no trabalho, voltando para aquela nossa expressão, o consumo no trabalho independe do resultado da empresa. Então, é muito comum que isso aconteça, quer dizer, essa outra mão, quer dizer, como se a empresa tivesse por objetivo único a remuneração do capital. E essa remuneração seria justíssima e é um modelo razoável, mas acontece que muitas vezes o consumo no trabalho e os interesses dos controladores estão muito acima dos interesses da empresa, o que aí é um absurdo que não há como justificar. É verdade, excelente colocação, Kelly. Agora, olha só essa quarta aqui, curiosíssima também. Os prazos em que um problema segue identificado, mas ainda sem solução, e o prazo para que uma decisão, uma vez tomada, surta efeito, nunca são ambos pequenos. Ou um é pequeno, o outro é grande, ou um é grande, o outro é pequeno. Então, ou você dedica tempo para a construção de uma decisão, e aí, uma vez tomada a decisão, o seu efeito é relativamente curto, ou você dedica pouco tempo para uma tomada de decisão, e entre a decisão tomada e o seu efeito, você tem um longuíssimo prazo, às vezes até nunca tem o efeito. Uhum. Observe que a gente ainda poderia ter um terceiro caso, que seria decisões tomadas por muito longo prazo e que acaba também não tendo efeito em muito longo prazo. Uhum. Mas aqui, da maneira como o sistema dele foi construído, traz essa mensagem interessante também, que é inevitável que a gente observe, por exemplo, você que é engenheiro civil, que para a dedicação que se tem em outros países do mundo, em especial na Alemanha, para a construção do projeto, o desenho do projeto, a discussão do projeto, o financiamento do projeto, a estrutura que vai ser realizada, o material, os projetos são muito, 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 muito bem desenhados antes de irem para a execução. Uhum. No Brasil, os projetos são mal desenhados
e a execução depende de dezenas de aditivos, de prorrogações, de ajustes, e muitas vezes sequer saem do papel. Então, aqui, essa mensagem também ressoa, reverbera muitas das observações que a gente vê na vida real, e que tem tudo a ver com a estrutura organizacional envolvida por trás desses contextos, tá? Para terminar, os problemas mais graves têm maior probabilidade de ser resolvido, isso é obviamente, uma realidade muito prática, muito próxima da realidade, né? Uma descrição muito próxima da realidade, assim como os problemas que emergem primeiro. Então, o timing e a gravidade do problema os coloca na agenda, e a gente poderia traduzir esse quinto ponto aí com emergência de incêndios, apagar incêndio, né? Coisas mais graves ou coisas que, de alguma forma, já estão há muito tempo pegando fogo. E, por último, a escolha de importâncias intermediárias são feitas com menor frequência do que as extremas. Quando você tem coisas muito importantes e coisas minimamente importantes, essas duas coisas acabam sendo esvaziadas. A agenda de questões muito importantes ou de baixíssima importância tendem a ser esvaziadas. As intermediárias vão ficando. Então, assim, é uma série de padrões que eles observaram que são questionáveis, que podem estar muito associados às hipóteses que eles colocaram no desenho desses sistemas, mas que o conjunto de padrões que eles identificaram tem uma enorme proximidade, uma enorme força de verossimilhança, de semelhança com a realidade, no que a gente observa o funcionamento de sistemas reais, né, de sistemas empresariais reais. Só para terminar, Kelly, uma perguntinha apimentada. Por que mesmo que nós estamos estudando uma maluquice dessa? O que que nos trouxe, o que que Luiz Maia e Kelly resolveram trazer essa bagunça para a nossa sala de aula? Gente, os grandes desafios no Brasil, sejam no ambiente empresarial, político ou mesmo social, dependem de orçamentos. E os orçamentos são uma reconhecida arena de decisão. Quem participa da decisão do orçamento? Qual que é a prioridade? Quais são as preferências hoje? Como que as pessoas mudam suas preferências, suas visões de mundo hoje, como elas as tinham há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 1 ano atrás. Além disso, os debates nacionais e internacionais, seja de legislação de porte de arma, regulação do porte de armas, do isolamento social que nós estamos discutindo hoje aí por causa da pandemia, segurança alimentar, imigração, aquecimento global, todas essas grandes questões da humanidade estão na mão de latas de lixo, como os parlamentos dos países são grandes latas de lixo, e como a ONU, né, uma organização multilateral muito criticada durante esse período de pandemia, mas que ela consiste num modelo muito semelhante àquilo que a gente descreveu aqui, como uma organização que tem preferências inconsistentes, que tem diferentes visões sobre a melhor tecnologia a ser adotada, essas visões disputam voz lá dentro, e que tem participação irregular, infrequente. Às vezes as pessoas estão extremamente sensíveis e engajadas, outros momentos elas estão passivas e omissas. Então, mais uma vez, só para concluir, a grande alerta do Cohen, Martin e Olson, né, do artigo desses 3 pesquisadores, é dizer que toda e qualquer organização se comporta precisamente dessas formas, em maior ou menor parte do tempo. É possível que algumas delas não tenham, esse tipo de realidade não advenha com tanta frequência, mas que outras vão ver isso como sendo o seu dia a dia. E para quem já trabalhou em uma empresa decadente, como eu já tive a experiência de fazê-lo, essa descrição da lata de lixo me soa profundamente familiar. É isso aí, doutor Kelly. Algum último comentário antes da gente encerrar essa nossa conversa? Não, eu acho que essa uma justificativa para pôr um tema assim tão incomum
no curso de economia de empresa. Eu acho que a principal justificativa é tendo em vista as novas mídias, os assuntos andaram com uma velocidade muito grande, de alguma forma, inevitavelmente simplificados em algumas situações, e o natural, digamos, num curso natural, a gente não teria tempo para esse tipo de apresentação. Raramente sobra tempo para uma aula, duas que seja, 2 horas de aula para tratar desses temas. Mas também eu vejo como uma vantagem dentro dessas desvantagens também que dessas novas mídias causa que a gente tem conversado com os alunos tudo, e eu cada vez mais converso e pergunto, e eu também como sou usuário, como aluno desse tipo de mídia, eu sei que é uma consequência disso, e eu acho que foi uma boa opção. Uma boa opção porque os alunos, especialmente os alunos de administração, veem uma abordagem de empresa um pouco diferente do que estão acostumados a ver, mesmo nos cursos mais heterodoxos, digamos assim. Beleza, nada a desculpar, só para É, agradecer e elogiar pela sua escolha. obrigado, meu amigo. Eu me coloco no papel de quem, ao ler um modelo, entender um modelo como esse, eu vejo mais relação com a realidade objetiva. Eu tenho uma sensação de estar discutindo uma teoria que é muito próxima da realidade e que acaba, por isso, trazendo um desconforto, né, por ser tão distante do ideal, e, por outro lado, um conforto em falar assim, poxa, a gente precisava discutir isso antes de terminar um curso. A gente precisava saber que existem pessoas dedicadas a estudar essa visão da empresa, né? Mas é isso. Então, É vamos isso. agradecer a todos que tiveram conosco e torcer para que tenhamos aí uma boa participação lá no nosso encontro síncrono. Um abraço para todos. E nos prepararmos para a última semana, que é a próxima, com o tema de economia comportamental, e com isso fecharmos o nosso curso. É isso aí. Muito obrigado, Beleza? Dr. Kelly. Um abraço Até para todos. sexta-feira, nos vemos. Um Até a abraço. próxima.